soberano, anjos cantando, homens louvando, Deus reunido com seu povo, Alfa, Ômega, Cristo, Filho, vem, vem, Senhor Jesus. 2020 foi um ano em que nosso propósito fez ainda mais sentido. Alfa, Ômega, Cristo, Filho, vem, Senhor Jesus. Então subiremos, juntos estaremos num grande dia em que tu virás, Alfa, Ômega, Cristo, Filho, vem, vem, Senhor Jesus. Alfa, Ômega, Cristo, Filho, vem, vem, Senhor Jesus. Vem, 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 Senhor Jesus. Muito bem, boa tarde a você que está participando conosco, mais uma live, falando e meditando na palavra do Senhor. Eu tenho em mim algo muito especial. O quê? Eu quero que você aprenda uma coisa. Você que está começando a entender a mensagem da graça. A mensagem de que ninguém guarda a lei, nem antes de salvo e nem depois de salvo. E que Deus não pede para ninguém guardar a lei porque Ele sabe que todos somos pecadores. Portanto, impossibilitados de guardar a lei. Aí aceitamos a Cristo e a maioria das pessoas anunciam que você está salvo em Cristo, agora você obedece à lei. Eu ouvi uma pessoa proeminente ontem, infelizmente eu tive que ouvir.
Essa pessoa dizer que você, quando aceita Cristo, antes de aceitar a Cristo, você não precisa guardar a lei. Mas depois de aceitar a Cristo, você tem que obedecer à lei. E aí ele dá uma ênfase dizendo o seguinte: então, por que Cristo te salvaria se não fosse para você obedecê-lo? Então, por que Cristo te salvaria se não fosse para você obedecê-lo? Olha o perigo e o cúmulo que nós estamos chegando nos últimos tempos. Isso parece que não é nada, irmão e minha irmã. Mas isso é a baliza da tua salvação e santificação. Não só isso, é a forma que você vê a Deus, é a forma que você prega a Deus e é a forma com que você tem a Deus no seu coração e na sua mente. Quando ele diz que Cristo te salva para quê? Se não é para você ser obediente, imediatamente ele está colocando Cristo como um barganheiro. Então Cristo anunciou: olha, eu vou ir salvar o homem, vou dar a minha vida para o homem na cruz do Calvário, para aqueles que me aceitarem, me obedecerem. Eu nunca li isso na Bíblia, nunca li isso no Espírito de Profecia, nunca vi isso na teologia da minha igreja adventista do sétimo dia, nunca. Mas eu estou vendo homens e homens procriando, que nem pulga, carrapatos, percevejos, pregando tamanha heresia. Por que é heresia? Porque você se torna mentiroso. E o mentiroso, ele só tem um por pai, que é o diabo, não é o Espírito Santo. O Espírito não te conclama a você ser salvo em Cristo e a partir daí obedecer. Porque aí você vai ensinar os outros a obedecer o que você não obedece. Isso vai tomando uma proporção descomunal. E aí eles pregam, e esse principalmente numa ênfase que me deu até dor de cabeça de ouvir isso. De quem eu ouvi, que eu já vinha ouvindo. Mas a ênfase foi tão forte, tão poderosa, que eu fiquei mais assustado do que eu já estou em relação à Laodiceia, em relação às pessoas pregarem que devem guardar os mandamentos de Deus depois de salvo. Uma mentira em cima de outra mentira, acarretando julgo nas costas das pessoas que encontram a Jesus. Isso não tem nada a ver com a guarda do sábado. A guarda do sábado, ela é obrigatória e é simples de ser guardada, porque ele já foi santificado por Deus no Éden. Então, não vamos misturar as coisas, ok? Muito bem. Aí eu prego hoje a graça. Ensino a você, dentro da Bíblia, do Espírito de Profecia e de todos os argumentos irrefutáveis sobre esse tema. Eu desligo aqui a nossa live, em seguida tem pelo menos 1 milhão de pessoas pregando ao contrário. É quase que como enxugar gelo. E aqueles que aprendem não pregam. Tem medo. Por que tem medo? Porque quando você prega o verdadeiro evangelho, você compra briga. Você perde o seu modo de seguir o sistema. Porque é um sistema montado, e esse sistema se chama Laodiceia. Rico abastado sou, de nada necessito, porque eu guardo tudo. Eu fui salvo por Cristo e os mandamentos eu guardo. Isso é generalizado, é quase que um câncer na igreja. É um câncer diabólico na igreja. Agora, quem quer comprar essa briga? A não ser homens, mulheres entregues a Jesus. Porque o evangelho é isso. Sabe o que é o evangelho, meu irmão? Não é você ter a tua vidinha hipócrita que você tem, nem eu ter a minha. De correr atrás das minhas coisinhas, do meu dinheirinho, do meu dia a dia.
e deixar as coisas rolarem. Já que ninguém está fazendo nada, eu estou no meio, também não vou fazer nada. Os covardes não herdarão o reino de Deus. Mas Deus não está falando da covardia de você pregar sábado, pregar lei. Não, isso para Deus não é nada. O problema de Deus são pessoas. Então, aonde entra essa graça, Sherry, que você prega, que dá a impressão que é uma graça barata? Toda a fé, ela gera, toda a fé, ela gera comportamento coerente à sua fé. Não é barata. Você aceita Jesus, caminha ao lado de Cristo, produz o fruto da videira verdadeira, e isso gera fé, porque vem dele. E essa fé vai gerar em você comportamentos naturais da fé, naturais do fruto. E ele vai gerando, enchendo de esperança, e eu sou fiel ao que creio, porque fé é fidelidade. Sendo eu fiel, eu ganho de Jesus, além da fidelidade da que vem da fé, e eu produzo frutos dele, não meus, não porque eu me torno outra pessoa ou me torno bonzinho, que é essa outra heresia que se é pregada na igreja, porque não querem andar nele, não querem andar na fé dele, não querem deixá-lo viver no seu âmago, não querem perder a vida por ele. Não, querem ser Laodiceia. Laodiceia, eu mando as pessoas guardarem a lei, eu me vejo detentor da lei e do sábado, sigo um caminho tortuoso, sem perspectiva do evangelho, porque ela pede todo o prumo quando você se diz servir a Cristo, guarda a lei, participa de Laodiceia, você está pregando outros deuses diante de você, está servindo uma outra igreja que não é a igreja adventista do sétimo dia, você vive nesse miolo mole, com a mesma insígnia, batendo continência para a lei. E eu nunca vi pessoas ficarem tão ofendidas quando se falam da igreja adventista. Eu nunca vi. Elas ficam ofendidas, mas não ficam agraciadas para salvar almas, para defender a graça, para ter coragem de chegar no seu templo e falar: irmãos, vamos acordar Laodiceia. Aqui dentro é todo mundo abastado, cego e nu. Isso é pregar a verdade, não é ofender ninguém. Aqui dentro ninguém guarda nada. Aqui dentro ninguém guarda lei e mandamento algum. Aqui dentro tudo é pecador. E nós precisamos, sabe do quê? Comprar ouro, receber o colírio, nos humilharmos. Eu quero que essa igreja de Jesus comece a partir de hoje a se humilhar a Cristo. Mas ela sabe que vai vir 2 ou 3 fazer barulho contra ela. Os legalistas, os moralistas e os perfeccionistas. Os perfeccionistas que saíram da igreja não são 1/10 dos perfeccionistas que ainda se encontram dentro da igreja. E eles são tão odiosos que eles vão lutar para defender a lei e mandamento com a sua vida. E não vão permitir que você fale e pregue o que tem que ser pregado. É como eu falei, a hora que eu terminar essa live, 1 milhão de pessoas estarão pregando ao contrário do que eu estou pregando. Um ou outro por aí, 7.000 espalhados pelo mundo, não dobraram os joelhos a Baal, que estão falando a verdade. E verdade de salvação. Essa pregação não é verdade de opinião. As pessoas estão tão perdidas que elas dizem isso é uma opinião sua, de tanto que elas não querem sair do limbo que estão vivendo, de tão delicioso que é Laodiceia.
Não querem sair, vão divergir, vão brigar, vão acusar, porque ela não quer ouvir. Por que mataram Estevão? Por quê? Porque ele pregou: olha, guardem a lei, guardem o sábado, parem de comer carne. Não, não, eu não quero ouvir esse homem, matem-no, matem-no. Não. O amor veio à terra salvar o pecador, e todos vocês são pecadores. Nenhum de vocês guardam nada. Vocês são hipócritas, imundos, sujos nas suas mentiras, nas suas covardias. Não quiseram enxergar o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Querem viver o que estão vivendo Laodiceia. Querem viver a igreja maldita que Satanás conseguiu engendrar no seu seio e dominar como se domina cavalos. Organizou-se Laodiceia como gado, seguido pelo seu líder, Satanás. E pregando mentiras e heresias. Mas quem quer sair? O que importa mexer com isso, Sherry? Cala a boca! Está parecendo maluco. Eu até entendo, mas deixa para lá. Não é assim a vida. Vamos conjecturar aí com pessoas, com gente falando de ideologia de gênero, só idiotice. E a salvação das almas pouco importa. A integridade, a sinceridade, tudo isso faz parte do fruto de uma crença verdadeira. Tudo isso faz parte da graça e da justificação pela fé. Houve épocas que se foi pregado justificação pela fé. E muito bem pregado porque era o que Deus queria há 30 anos atrás, 40 anos atrás. Hoje, Deus quer a justificação pela fé completa. O que é completa? É pregando o que Bulhão pregou, Morris Vende pregou e tantos outros pastores pregaram, incluindo o que Ellen White diz que precisa se levantar homens dentro da igreja para falar o testemunho da testemunha verdadeira. Não sou eu. É Jesus quem fala. É Ellen White que conclama pregadores, e Paulo diz: levantem a mão por vocês serem escolhidos para pregar a verdade do Evangelho. Levantem a mão e glorifiquem a Deus, em Romanos ele fala. Olha o que Jesus fala aqui em Isaías, aproveitando que a lição é Isaías, capítulo 66, a partir do verso 3. Seus atos de adoração são atos de pecado. Quando matam um boi, não é diferente de assassinar um vizinho. Seus sacrifícios de adoração são tão aceitáveis quanto o sangue de porco no altar. Sua oferta de presentes memoriais não são diferentes de honrar um ídolo, que não é Deus. Vocês escolhem a adoração conveniente, Laodiceia. Vocês escolhem a adoração a que lhes convém, que não mexa com nada da sua vida, da sua psicologia e da sua hipocrisia entre o meio de um povo que está numa mornidão sem par. Tem prazer no culto centrado em vocês mesmos. Detestável. Bem, decidi denunciar seu contrassenso e deixar que realizem seus piores temores. Pois quando eu vos convidei, vocês me desprezaram. Quando falei com vocês, eu fui ignorado, o Espírito Santo falando. Vocês fizeram justamente as coisas que classifico como pecaminosas. Vocês escolheram o que eu odeio.
Não tem mais ou muito o que falar, meu irmão. Infelizmente, Laodiceia há de prosseguir. Laodiceia há de procriar. A cada estudo bíblico que Laodiceia dá, são mais laodiceanos que entrarão na igreja. E os inconformados, batiza-se 12 milhões no ano, 12 mil, 9 mil saem. Porque para Laodiceia a verdade é a lei. A verdade a ser pregada é os mandamentos. Quanto a verdade a ser pregada é a graça de Deus, a justificação pela fé, um Deus ressurreto que veio salvar o mundo de todos os seus pecados. E Cristo ressuscitado, mostrando que nós vencemos a morte pela graça e o amor de Jesus. Não há colheita fora essa. E eu falei agora, os frutos da fé são os frutos o fruto do Espírito. Os bons comportamentos que o Espírito nos coloca para frutificar do fruto dele em mim. Não porque eu fiquei bonzinho, amável e generoso. Não. O Espírito que está em mim jorra nos meus lábios e na minha mente o fruto dele. Permaneço na videira verdadeira. E eu sou o ramo dessa videira. E nele, na justificação pela fé, eu produzo fruto. E esses frutos estão acoplados no meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais de 1 milhão irão pregar em 5 minutos. Tudo ao contrário do que você ouviu agora. O que eu posso te dizer? Acorda. Acorda tu que dormes. O que eu posso te dizer? O meu trabalho é fazer o trabalho que Jesus, Paulo, Pedro faziam. Pregando e seguindo, pregando e seguindo. No mais, é você e o Espírito Santo. A maioria não quer nem ouvir esse tipo de pregação, porque mexe no âmago dos seus pecados. E quem é que quer ser machucado, ser acordado? Seres humanos, porque mais eles temem os seres humanos e seus líderes do que o próprio Deus. Preferem ser Laodiceia para não ter confronto com os seus amigos, conhecidos, inimigos, ou seja, quero estar bem com todo mundo. O céu que se contemple e levante outros para pregar a verdade. Que o Espírito te glorifique e te santifique. E que você acorde enquanto é tempo, porque não adianta ficar rolando. Porque um dia, quando você quiser acordar, talvez seja tarde demais. Talvez você não tenha força. Talvez você não tenha ânimo para prosseguir hoje num chamado que Deus está te fazendo. Você não está ouvindo essa mensagem à toa. Vocês não estão ouvindo por acaso. Não, não estão. Tenha certeza disso. E eu tenho a certeza disso. Que essa responsabilidade frutifique no teu âmago e que você deixe de besteira e bobeira e parta para o único princípio, que é a salvação de pessoas. É a única coisa que importa para o nosso Senhor e Salvador Jesus e para o Espírito Santo. Paz e graça. Se quiser compartilhar o vídeo, compartilhe. Se achar que não, não compartilhe. Fique na paz, que Deus abençoe. Meu nome é Sherry Filho. Até o próximo vídeo.